vício e compulsão. Nós vamos conversar sobre isso com o Dr. Gilson Volpi. Qual que é a diferença? É muito tênue, não é? Será que tem diferença mesmo? Dr. Gilson, prazer conversar com o senhor. Prazer recebê-lo aqui novamente no programa. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Rose. Muito obrigado pelo convite. Bom, vício e compulsão. A gente vive uma época em que está todo mundo viciado nas tecnologias, todo mundo olhando ali o celular toda hora, pessoas compulsivas para comer, para comprar. Existe diferença entre compulsão e vício, doutor? São bem semelhantes esses dois transtornos, por assim dizer, não é? Mas eles têm uma ligeira diferença. A compulsão seria assim mais no âmbito da psicologia. É um impulso mais ligado ao prazer psicológico, não é? Já o vício está ligado mais à parte física, como é o vício de fumar, de beber, de usar drogas, etc. Agora, vamos pensar, raciocinar em termos agora da tecnologia. Essa compulsão que a criança, que o jovem tem, o adolescente tem, de ficar na telinha, horas e horas a fio, perder horas de sono, muitas vezes numa tela de computador, fazendo jogos. Então, aquela compulsão que ele tinha, vamos dizer que levou ao vício. Ele não consegue mais se desligar, consegue fazer outra atividade senão aquela. Então, por isso que eu diria que é muito sutil a diferença entre a compulsão e o vício. Eu diria que a compulsão é um fenômeno mais ligado ao psicológico da pessoa, na busca de um prazer diferente, alguma coisa, e depois que então pode se tornar até um vício. Bom, a gente vê muito uma moçada, né? A moçada que eu digo, mas somos nós também. Hoje em dia a gente não consegue ficar sem o WhatsApp. Quando dá um pane o WhatsApp, é suspenso o serviço, fica todo mundo enlouquecido, né? Acaba partindo para o Telegram e outros, né? Outras ferramentas. Ninguém mais fica sem isso. Existe um perigo. E como a gente ficar assim... Como saber qual que é o limite de você descobrir que você está só utilizando isso porque precisa e saber que você, nossa, estou entrando num campo de compulsão, de vício. Como saber, existe tantas horas, como medir isso quando dá o alarme vermelho? A gente tem que se preocupar quando, doutor? Se o uso está sendo muito grande e exagerado. Quando? Bem, depende também da atividade da pessoa. Da não profissão, porque a gente usa muito, né? Seu estudo. Agora, eu tenho observado na minha clínica, muitas mães estão restringindo o tempo do uso do notebook, do tempo do computador, do celular, para aqueles que estudam. Eles fazem depois do almoço 15 minutos, 20 minutos, depois são retirados esses objetos, que senão a presença do objeto vai naturalmente atrair a criança, o jovem novamente. Agora, eu vou aproveitar o gancho para lembrar que eu tenho alguns casos de pacientes que eu estou fazendo tratamento, que vieram ao consultório motivados por muitas agressões a pessoas da família e brigas de vizinho com agressões físicas. E a conclusão que os pais chegaram, e eu também cheguei, é que esse jovem estava muito voltado a esses jogos violentos, brutos que tem na mídia, na televisão, ou seja, na informática. Né? São pessoas que adoram ficar fazendo aqueles jogos de morte, de muito assassinato, de briga. E, de repente, houve lá um problema de vizinhos, né? com reforma de casa, alguma coisa nesse sentido, e o rapaz, sem mais nem menos, fez uma agressão assim, que deu até BO policial, né? Porque foi exagerado. E nós admitimos, pelas circunstâncias em que aconteceu,
e pelo histórico que a família nos relatou, que foi, sim, motivado pelo excessivo uso da televisão. Ficava até madrugada assistindo e jogando esses jogos violentos no notebook. E então, eu diria que atualmente, né, são vícios e são defeitos que a própria sociedade está induzindo a nossa juventude e muitas mentes perturbadas que estão assistindo a isso. Então, o senhor acha que esses jogos induzem, levam o jovem, a pessoa, a reproduzir esse comportamento violento? Bem, eu tenho que fazer uma ressalva. Claro é que não são todos os jovens. Porém, contudo, todavia e entretanto, se o jovem já tem uma tendência, já tem uma mãozinha lá numa personalidade meio esquisita, e ele assiste um programa desse, ou um seriado muito agressivo, notadamente ele vai se identificar com aquilo e pode adotar aquele tipo de comportamento agressivo. Eu não generalizaria a todos os jovens, a todas as pessoas, mas eu acho muito, muito sério. Ele replica nas pessoas a exemplo do que houve lá em Orlando agora, né? Que aquele chefe de polícia, se não me engano, ele chegou à televisão e até ele disse, eu não quero citar nomes para que esse fato não se replique em pessoas que, às vezes, estão com essa tendência ou com esse pensamento. Eu queria também chamar a atenção para o problema da compulsão por compras. O problema de compulsão por compras, eu vejo aqui no meu consultório muito problema conjugal, muito problema de familiar causado por problemas de gastos assim exorbitantes em cartões de crédito, dívidas fantásticas feitas por pessoas, notadamente e infelizmente, eu devo dizer aqui, numa maior maioria, num número maior entre as mulheres. Mas e é tão bom comprar, né, meninas? Fala sério. Então, mas é o seguinte, elas sofrem, porque muitas dizem aqui dentro do meu consultório, da minha clínica, doutor, eu compro, só que chego em casa eu me arrependo, eu não queria mais comprar, não sei por que comprei, eu me arrependo, eu guardo e às vezes eu pego até ódio daquilo que eu comprei, que eu não precisava ter comprado, e ficou a dívida para pagar. Esse é que é o detalhe. Essas pessoas, elas têm uma insatisfação interior muito grande e que vão compensar esta falta, essa deficiência, essa falta de prazer na compra, como que se fosse, eu vou comprar para me gratificar, vou me presentear com essa bolsa Louis Vuitton nova, apesar dela custar 10 mil reais. É aquela máxima, eu mereço, né? Com esse eu mereço, você vai... O que não, comprar o que não precisa com o dinheiro que não tem. Se eu mereço é perigoso. Né? É muito perigoso. Então, veja bem, são situações, todas essas situações, Rose, elas são passíveis de um tratamento bem focado e de resultados fantásticos, maravilhosos. Esse caso que eu relatei da agressividade, em 6 meses os pais estão satisfeitos, melhorou o relacionamento em casa, melhorou a produtividade no estudo. Tudo tem tratamento. Nossa, mas olha, os familiares estão felizes com a renovação que houve naquela pessoa. E tão simples, não é uma coisa assim fantástica, depende de muito tempo, de coisas exorbitantes, nada, um tratamento até bem modesto, bem tranquilo, e que resolve a compulsão, o medo, a fobia, o vício, todos os elementos negativos para a sociedade e para as pessoas.
Então, quando buscar tratamento? Quando saber que a gente precisa, que a gente está viciado ou está tendo uma compulsão? Quando, eu acho que quando esse comportamento da gente é repetitivo e começa a causar problemas, né? Quando o cartão fica sempre vermelho e quando a pessoa, o adolescente perde provas ou começa a tirar notas vermelhas, né? A gente percebe que está prejudicando a vida, não é? Eu acho que aí o sinal fica vermelho. Daí deve procurar ajuda. Deve. Olha, eu não vejo com muita dificuldade. Os próprios familiares, os próprios amigos, Vão dar um sinal pessoas vermelho. da família, os conhecidos já vão fazer uma crítica construtiva. Nossa, ele não faz mais nada, não, só fica atrás disso. Ou o que é isso? Tem que mudar esse comportamento. Não é difícil detectar esses transtornos. Certo. Agora, nós vamos falar de uma coisa interessante. Olha só, pessoal. O vício ou a compulsão por sexo. É vício ou compulsão, doutor? Bem, tem três, né? Tem três fatores aí. Primeiro, é previsto no CID, na Classificação Internacional de Doença, o exacerbamento da atividade sexual. Isso é uma doença psiquiátrica. É doença. Esse é previsto no Código Internacional de Doenças. Agora, a compulsão por sexo aparece em algumas patologias, excepcionalmente na bipolaridade. Então, a compulsão dentro do espectro da bipolaridade aparece, sim, a compulsão sexual. E em alguns neuróticos, em algumas pessoas extremamente carentes, muitas vezes ficam compulsivas por sexo, mas atrás do sexo querem receber aquela atenção, aquele carinho, aquela modificação para agradar o seu ego. Então, eu diria que, dentro desse tema, ele é muito vasto, muito extenso e necessita de uma pesquisa, de uma avaliação bem contextualizada, antes de você fazer um diagnóstico ou antes de você emitir alguma opinião assim mais contundente. De qualquer forma, também tem tratamento. Muito bom, excelente tratamento. E são pessoas, Rose, que sofrem muito com essa patologia também. São pessoas que viram escravos. Existem até figuras importantíssimas, né? Aquele autor, o Dustin Hoffman, eu me lembro, o Michael Douglas, eles vieram a público dizer: eu tenho esse defeito, eu tenho esse problema sério, me fez sofrer a vida inteirinha. Viverei um escravo disso a vida toda. Bom saber que a gente tem tratamento, né? Esse tratamento geralmente para essas compulsões e vícios, são de que forma, doutor? Eu gosto muito de psicofármacos, de psicofarmacologia, por causa que o resultado é muito rápido, muito imediato. Então, eu diria que é uma combinação de uma higiene mental, essa pessoa praticar mais esporte, natação, etc. e tal, um tratamento psicofarmacológico com medicamento que ou melhora a depressão, ou melhora a angústia, ou melhora a ansiedade, ou melhora um sintoma psicopatológico mais grave, psicótico, e também uma ajuda psicológica através de uma psicoterapia bem contextualizada, bem atual. Que joia, olha, vocês viram, bom que tem solução, interessante a gente ver que tem condições de você resolver. A vaca não vai pro brejo assim, não, tem como você resolver aí, né, doutor? Tem sim, tem sim. E são soluções fáceis, não tem nada mirabolante, nada extremamente difícil ou oneroso, nada disso. Eu acho que é bem factível, é bem fácil para as pessoas procurarem e se libertarem, talvez até de um sofrimento que muitas vezes levam a casos extremos de desagregação familiar. É muito comum, qualquer um desses fatores que nós relatamos agora durante essa entrevista,
são fatores negativos que são desagregadores de sociedade, desagregadores de famílias, de relacionamentos, etc. Até mesmo o álcool, né? A gente vê que o álcool é um dos principais vícios que acabam com as famílias. Uhum, exatamente. E tem tratamento. Tem tratamento. Todos esses transtornos têm tratamento. O vício de jogar. O vício de jogar também entra naquele espectro da bipolaridade. O jogador tem aquela compulsão para jogar e depois ele se torna um viciado, ele não consegue se libertar mais. E ele troca o prazer de estar no jogo por qualquer outra coisa. E muitas vezes ele até sai da cidade. Eu me lembro que eu tratei de uma pessoa compulsiva, claro, sem dar nenhuma identificação. Essa pessoa morava numa cidade próxima de Maringá, naquele tempo que tinha muito bingo, umas casas de bingo. Aqui em Maringá, uns 10, 12 anos atrás, não me lembro, tinham muitas casas de bingo. E essa pessoa teve um problema seríssimo de vício, ela não conseguia ficar na cidade. Ela vinha todos os dias para Maringá, fugida para jogar e voltava para a cidade dela. Até que descobriram, até que alguém falou e deu um problemão, aí veio fazer o tratamento e se libertou dessa compulsão e desse vício. Que beleza, gente. Importante a gente se libertar e não deixar que nada escravize a gente, né? Fazer tudo de uma forma saudável. Doutor, obrigada pela sua presença aqui, foi muito boa. E a porta está sempre aberta. Muito obrigado. Eu é que agradeço, Rose, pela oportunidade e uma boa noite a todos. Isso aí. O importante é saúde e equilíbrio.